Intenções da missa. Falecimento hoje, Lindomar Nogueira. 7º dia. Alberto Magno dos Santos, Egídio Rodrigues da Silva, Maria Divina Aparecida Dantas, Neide de Jesus Celestrino, Paulo Ricardo Zandonaide, Valdir Ângelo de Menezes. Falecidos: Carlos Lúcio Ferreira, Celismar Donizete Ferreira, Juventina do Carmo Rocha, Maria Auxiliadora Toscano, Américo Antônio Alves, 1 mês, Dorvalina da Silva, 1 ano, João Fernando Amaral, Gilberto Alves da Silva, Fátima Nunes, Faustino Brasilino, Alcides Lemes da Silva, Almérica Barcelos, Antônio Alves dos Santos, Edson Brasileiro, Antônia Maria Aquino, Maria e Lídia, Antônio de Pádua Neves, o Anderson Brasileiro, Selma Rogério Carneiro da Silva, Dalva Teixeira Campos. Divina Zucchetti, 10 meses, Elisa Mendonça, 1 mês, Elmo Ferreira Filho, Hércio Paulino Rocha, família Correia Magalhães Gomes, família Muciolo, Fermínia Maria de Jesus, Graziela Cristina de Souza Ferreira, 7 meses, José Faustino da Silva, José Gonçalves Leal, 8 meses, Catiúcia Gil de Albuquerque Silva Braga, Lázara Coutinho dos Santos, Lázara de Souza, Luiz Augusto Alvarenga de Barros, Margarida Luiza Ferreira, Maria Batista de Souza, Nair Jesus Cardoso, Odércio Vieira Moraes, 1 ano, Rodrigues Alves Rabelo, Sebastião Ferreira da Silva, Tarley Donizete de Rezende, todos os falecidos, Vitória Maria de Jesus. Ação de graças, todos os dizimistas da paróquia Santa Mônica, Adriana Aparecida da Silva e família, Ana Carolina Ferreira e família, Bruno Souza Oliveira, Clêmira de Oliveira Cruvinel, Elvio Franqueiro Souza, aniversário. Clarice Batista Ferreira Pereira, Cleidmar Godoy Silva, Doraci Alves de Jesus Pereira, Gilberto Borges, Elma Souza Oliveira, José Luciano de Melo Bizarria, Júlia Souza de Oliveira, Luciana Araújo Vale de Rezende, Mara Rúbia Alves Coutinho Ferreira, Nalva Araújo, Natália Aparecida Santos Bonizegner, Nossa Senhora Mãe de Cristo, Paulo César Oliveira, pelos benfeitores da paróquia, Paróquia Santa Mônica, Santo Agostinho, Saulo Damasceno Borges, Sebastião Moser Rocha, Tânia Márcia Divino, todos os santos. Pedidos especiais: Bruna Botelho, intenção particular, Manuela Vitória Bernardi de Andrade, Paulo Vitor, pelo fim da pandemia, pelo nosso clero, pelos profissionais da saúde, Tatiane Rezende Barbosa, todos os enfermos, pela saúde de Abadia Silvana Afonso Ferreira, Adriana Rodrigues da Silva, Daiane Pereira Carvalho Simeão, Eliane Auxiliadora Rezende, João Alberto Mendonça, Juventino Martins de Moura, Joaquim Espereta, Maria Neide da Silva, Mateus Guilherme Simeão, Ordália Anália Shirley Castro, Paulo Ivanilda e familiares, Poliana Gleucia Afonso, Ronei Marcos Ferreira, Ian Carvalho Simeão, Yuri Carvalho Simeão, Maria da Glória Coutinho e família, Zélia Maria Pires Lourenço. Missa do corpo e sangue de Cristo. Quem come deste pão viverá eternamente. Reunimos-nos como família.
nesta solenidade do corpo e sangue de Cristo, na qual o Pai quer renovar conosco sua aliança de amor. Celebremos o Senhor Jesus, sumo sacerdote, que invisivelmente preside esta Eucaristia e se oferece a nós para fortalecer nossa caminhada rumo à convivência fraterna e à plenitude do reino de Deus. Com alegria, vamos iniciar nossa Santa Missa cantando. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada É pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. orando, jejuando, confiando Confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. segura Na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. não temas, segue adiante E não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Meus caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos para a celebração de hoje. Acabamos de cantar Segura nas mãos de Deus e vai. Eu apelo para que tenhamos fé nesse Deus que jamais nos abandona, mas caminha conosco. Caminha nas alegrias, nas tristezas, em todos os momentos. É aquele que estende a mão e nos segura para que não afundemos. Unidos na mesma fé e na mesma esperança, celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz, a bênção de Deus, que é nosso Pai, o amor de Jesus, que é nosso Senhor e Salvador, e a força do Espírito Santo, que nos santifica e nos dá coragem, estejam sempre com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos para celebrarmos a morte e a ressurreição do Senhor. E com a morte e a ressurreição, também a nossa. Vamos pedir a Deus que continue tendo paciência com todos nós, que perdoe todos os nossos pecados. Senhor, venho pedir o teu perdão. Perdoa se ferir teu coração. Senhor, tem piedade, ó Senhor.
Senhor, tem piedade. Ó Senhor, tem piedade de nós. E Deus, que é misericórdia infinita, Ele que nos ama, em seu Filho Jesus dá sua vida por nós, perdoe hoje todos os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glória ao Pai Criador, Glória a Ele com amor, glória ao Filho, Filho da luz, glória a Ele, Cristo Jesus, glória ao Filho, glória ao canto, glória ao Espírito Santo, glória ao Filho, glória ao canto, glória ao Espírito Santo. alegria nas palmas. Glória ao Pai Criador, glória a Ele com amor, Glória ao Filho, Filho da luz, glória a Ele, Cristo Jesus, glória ao Filho, glória ao canto, glória ao Espírito Santo, glória ao Filho, glória ao canto, glória ao Espírito Santo. Oremos. Vamos colocar as nossas intenções nesta celebração de hoje. De um modo especial, vamos rezar pelas vítimas do Covid, por todos aqueles que sofrem, as famílias enlutadas. Vamos colocar nessas intenções os nossos governantes e as intenções de cada um dos nossos ouvintes e nossas. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentados. Alegres, acolhemos a palavra de Deus, dispostos a fazer o que ela nos propõe, para sermos perseverantes na fé e no serviço ao Reino. Jesus se doa a nós como alimento. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e pus portas e trancas, e disse: Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia.
os que sulcam alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia, transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo e ao porto desejados conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura, Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morrerão. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se, uma vez, conhecermos Cristo, segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Fiquemos de pé, aleluia, o Senhor vai falar, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Ó Senhor. Meus caríssimos irmãos, podemos dizer que o tema de hoje, das leituras que nós ouvimos, é a certeza de que Deus é o autor de todas as coisas, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Tudo saiu das mãos de Deus e Deus governa tudo o que existe com sabedoria, com graça, com amor, pois tudo é fruto desse amor que partilha. Um amor de um Deus que cria não para si, mas para partilhar. E cria o homem, cria a natureza, cria tudo aquilo que existe. Nós não criamos coisa alguma, nós descobrimos aquilo que Deus já criou. A inteligência humana, ela é capaz de discernir na criação aquilo que Deus já colocara desde o início. Por isso a palavra mais certa é quando nós dizemos: foi descoberto tal coisa. O ser humano descobriu tal elemento, descobriu o remédio para tal doença. Descobrir, tirar a coberta, tornar aberto aquilo que Deus já fez. Nada neste mundo existe sem que Deus tenha criado. Creia em Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, as coisas que nos circundam, aquelas que hão de vir, enfim, toda a criação louva a Deus. Foi isso que hoje, na primeira leitura, Deus fala para Jó. Jó na tempestade, nesse turbilhão de pensamentos, e Deus fala para ele: Jó, quem colocou fundamentos nas coisas? Ao mar, quem disse até onde deveria ir? Eu vou preferir ler do jeito que diz aqui: quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto no seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e pus portas e trancas
e disse: até aqui chegará e não além. Aqui cessa a arrogância de suas ondas. Isto é, até o próprio movimento do mar é Deus que o fez. Crer em Deus é saber que Ele existe, mas crer implica em amar, em confiar. Eu creio no meu Deus, por isso eu confio. E as leituras de hoje nos mostram isso. Nos mostra um momento na vida de Jesus com os seus apóstolos, com a igreja que inicia, com aqueles que iriam anunciar o Evangelho a todas as nações. Eles estão com Cristo no barco. O Cristo está dormindo, descansando. Mas no meio da viagem, uma tempestade vem, as ondas são fortes, a ventania, e o barco começa a correr riscos. Os apóstolos ficam apavorados, não sabem o que fazer. E quando estão no desespero, eles se lembram da fé, se lembram de alguém, chamam o Cristo. Como é que é? Você dormindo e nós quase afundando. E aí Cristo levanta-se, primeiro acalma o mar e depois diz: vocês não têm fé. Como é que pode afundar o barco se eu estou nele? Como é que Deus pode permitir que o barco onde está o Cristo venha a afundar? Quantas vezes todos nós passamos por tempestades no nosso coração? Quantas vezes diante de problemas nós estamos que nem os apóstolos, desesperados, angustiados, não sabemos o que fazer. Temos fé, mas não nos lembramos da nossa fé. Quantas vezes nós caminhamos no escuro, tendo a luz por perto que é Cristo? Quantas vezes duvidamos, tendo Cristo presente na nossa vida? Como pode o nosso barco afundar se o Cristo está nele? Isso é a igreja, caminha pelo mundo no meio de tempestades. Todos nós sabemos disso. Quantas dificuldades a igreja atravessa. Chega cristãos, alguns cristãos a dizer assim: se continuar assim, a igreja acaba. O Cristo levanta e diz: vocês não têm fé, vocês não creem naquilo que viram. O poder que o Cristo tem sobre nós, sobre todas as coisas. Na igreja nós somos essa grande comunidade cristã que crê. Não basta crer, devemos crer e saber colocar a nossa fé em prática. É pelo nosso jeito de agir, saber confiar, saber acreditar em Deus. Nós passamos por momentos difíceis, mas isso não significa que vai afundar. A dificuldade está. Os problemas vêm, mas não estamos sozinhos. Deus está caminhando com todos nós. Esse é fundamental na nossa fé cristã. Saber crer e colocar em prática a nossa fé. São Paulo hoje escreve uma carta aos Coríntios e nos diz que Cristo Jesus morreu por todos nós. Ele deu a sua vida por nós. Isso significa que a nossa vida não terminará mais na morte, como os povos antigos acreditavam. Então, uma vida longa era importante, porque aí teria mais vida. E quando a morte vinha, era o fim de todas as coisas, era o fim daquela pessoa. O Cristo, ao contrário, vindo no meio de nós, nos dá a grande certeza: a morte foi vencida pela vida. Quando nós partimos, não é para sempre,
Nós partimos deste mundo, mas a nossa vida continua em Deus. Isso é ressurreição, isso é vida. Eu que antes poderia ter morrido e terminava tudo, agora o Cristo diz: eu dei a vida por você, para que você não venha a morrer. Então São Paulo diz: de fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Nós vivemos agora em função do Cristo. Ele morreu por mim, para que eu tivesse vida, e a vida que eu ganhei do Cristo agora não é só minha, mas ela deve ser vivida em função daquele que deu a vida por nós. É o jeito de agradecer a Deus, fazer tudo como São Paulo nos diz: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Pois na morte nos encontramos definitivamente com Deus e a nossa vida continua. Por que a nossa vida continua? Porque o Cristo morreu por mim. O Cristo morreu por mim. Então a minha vida agora é nas mãos dele e sempre será nas mãos de Deus. No nosso batismo, quando na pia batismal nós recebemos, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquela hora a nossa vida entra no contexto da ressurreição. Vivemos para a vida e para a vida eterna. Fazemos a nossa experiência aqui neste mundo, terminada a nossa experiência, a nossa vida continua em Deus. Esta é fundamental na nossa fé. Nós vivemos e aquilo que Deus nos deu de mais importância foi a vida eterna. Por isso eu não vivo mais para mim, mas eu vivo em função daquele que me deu a sua própria vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Então vamos pedir a Deus que nos fortaleça para que não venhamos a desanimar. Saibamos acreditar. Estendo a mão, levanta a mão, segura na mão de Deus e vai. Esta é a nossa fé, para que não venhamos ouvir algo triste que Jesus diz aos apóstolos: vocês não têm fé. Acreditam em mim, me querem bem, me amam, mas não confiam. Porque se os apóstolos confiassem, teriam acreditado. Tem a tempestade? Tem. Tem a ventania? Tem. Mas temos o Cristo no meio de nós. Então vamos também nós confiar sempre. Segura na mão de Deus e vai. Esta é a missão que todos nós recebemos. E vamos pedir a Deus que nos dê força, coragem e fé, rezando todos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai,
e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, a exemplo dos apóstolos, às vezes temos a impressão de que Deus dorme e não sentimos a sua presença. Dirijamo-nos confiantes a Ele com nossas preces, dizendo: aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos servidores da Igreja, para que nunca se deixem intimidar pelas ondas adversas que ameaçam o projeto de Jesus, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelas autoridades políticas, para que cresçam em preocupação com os problemas que os mais pobres enfrentam, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos cristãos com dúvidas ou em crise de fé, para que vejam renovadas sua esperança e confiança em Deus, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos navegantes e pescadores, para que exerçam seu ofício, seguros da presença divina ao seu lado, em meio às dificuldades e perigos, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela natureza, nossa casa comum, para que seja respeitada e valorizada, e para que cesse a arrogância daqueles que, por ações ou omissões, contribuem para a sua destruição. Rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Rezemos também por todos os falecidos, vítimas de tantas doenças e de modo especial agora desta pandemia, para que Deus dê a eles a vida em plenitude e na alegria dos céus. Aumente a nossa fé na ressurreição, na vida eterna, e dê a todos aqueles que cooperam para que a vida aconteça no meio de nós. Roguemos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Rezemos pelo Lindomar Nogueira, falecido hoje, Alberto Magno dos Santos, há 7 dias, Egídio Rodrigues da Silva, Maria Divina Aparecida Santos Dantas, Neide de Jesus Celestrino, Paulo Ricardo Zandonade e Valdir Ângelo de Menezes. Que Deus dê a eles a ressurreição e a vida eterna, roguemos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Rezemos, enfim, por toda a Igreja, para que não tenha medo de navegar, mesmo em situações difíceis, diante de tantos problemas, que ela creia que o Cristo está na Igreja, é a Igreja e estará até o fim dos tempos. Com a Igreja, roguemos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Todos juntos. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa
medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Oremos agora, irmãos e irmãs. Oremos com toda a nossa fé, com toda a nossa esperança. Oremos unidos como família cristã, família que crê. E peçamos a Deus nosso Pai que esta celebração de hoje seja aceita por Ele, que é Pai todo misericordioso. Receba, ó Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. Jesus é o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que Ele fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos santos e à voz da Igreja, para todos cantar. Santo, Santo, Santo É o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Glória nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Senhor, vós
Vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças. Partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei sempre isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una no seu corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei, ó Pai, a vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo aos céus, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, na saúde, e a Paulo Francisco, que é bispo desta igreja, muita luz, sabedoria e fé para guiar o seu rebanho. Caminhamos nas estradas de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, esposo de Maria, com os apóstolos, com Santa Mônica, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, de modo especial aqueles cujos nomes estão nas intenções de hoje, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, ó Pai, acolhei-os e que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga.
e a todos nós que agora estamos reunidos e somos um povo santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o vosso reino, que também é o nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Livrai-nos da falta de fé e de esperança, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a próxima vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor e o amor de Maria, nossa Mãe, estejam sempre com todos. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, Jesus. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis aqui o Cristo, aquele que caminha conosco, aquele que acalma o mar, acalma as tempestades da nossa vida, perdoa os nossos pecados, nos garante a vida eterna e tira o pecado do mundo. Senhor, não fazemos mas dizei uma palavra, estarei. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Te viraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almejas, seguir te amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Mãe da Igreja, Rogai rogai por por nós. nós. Oremos.
renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Relembramos, para que, como cristãos, creiamos na ressurreição. A morte nos entristece porque nos separa. Por um tempo nós não nos veremos, mas nós vamos voltar-nos a ver, porque o Cristo morreu para nós, uma vez por todas, e em Cristo todos nós morremos e ressuscitamos. Esta é a nossa fé, fundamento da nossa esperança. Se a morte fosse o fim, seria inútil estar aqui. Não teria sentido ir à igreja. Para que fazer o bem? Para que cuidar dos irmãos? Mas porque nós cremos na ressurreição, nós agradecemos a Deus, como diz São Paulo. Agora, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que está vivendo. E eu preciso me assemelhar ao Cristo que deu a vida por mim e me ama e sempre, por toda a eternidade, vai me amar. Então vamos entregar nas mãos de Deus todos aqueles que faleceram e vamos pedir a Deus que nos ajude a preservarmos a vida dos nossos irmãos, a tudo fazer para que a vida vença no meio de nós. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora e Mãe, e de São José, seu esposo, Deus Todo-Poderoso abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa vida, nos conduza sempre no caminho do bem e nos dê a paz. Amém. E a bênção de Deus desça sobre todos e permaneça para sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida e de todos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um feliz domingo.